Que Apocalipse 17 e 18, eles são um bloco que a gente precisa analisar basicamente em conjunto, né? Mas Apocalipse 17, 18 e 19, existe um cenário ali junto desses três capítulos. Nós vimos sexta-feira passada sobre o derramamento das 7 taças da ira de Deus, ou seja, o julgamento, um dos últimos julgamentos sobre a terra. E nós vamos ver, e aqui fazendo uma recuperação, né, que esses capítulos que nós estamos vendo, principalmente do 13 até o 18, que vai dar na próxima sexta-feira, relata alguns inimigos que a Igreja de Cristo possui, tá? E basicamente são 3 inimigos, né? Nós vimos a besta, que é uma imitação do cordeiro, né? Ao qual o diabo, como um grande imitador, sempre vai oferecer uma cópia barata, né? Daquilo que é divino. E nós vamos ver que o método de ataque da besta é uma violência intimidatória, no sentido de marca da besta, no sentido de opressão, no sentido de pressão, no sentido de oprimir o povo, né? Principalmente aqueles que não o adoram. O falso profeta trazendo uma heresia enganosa. E nós vamos ver agora, nesse capítulo, principalmente 17 e 18, a prostituta, que é uma riqueza sedutora. Agora, por muito tempo, antes da gente adentrar nesse texto aqui, e nós vamos ver que ele desemboca na vitória triunfal de Cristo sobre seus inimigos, sobre o dragão, sobre a besta que sobe do mar, sobre a besta que sobe da terra, que nós vimos no capítulo 13, né? Os próprios habitantes da terra e agora a grande meretriz, né? Por muito tempo, a igreja, de uma certa forma, né, épocas aí, digamos, vamos falar aí, anos 80, ela gostava de intitular que esta, digamos assim, a grande Babilônia que aparece no capítulo 17 e capítulo 18, seria a igreja romana, seria a igreja católica romana. Até pelas características e também por aquilo que o texto, de uma certa forma, apresenta. E daí sempre, óbvio, nós temos que lembrar que todo o escrito bíblico, todo o texto bíblico, ele, embora possua suas conotações escatológicas, futurísticas, né, de acontecimento no futuro, todo o texto bíblico teve um destinatário local daquela época. Então, é bem provável que, sim, né, muitos logo ali, digamos, nos primeiros séculos da era cristã, também, de uma certa forma, vinculavam a Igreja Católica, principalmente a Igreja Romana, né, Roma, a esta grande prostituta e a besta. O fato é que nós precisamos fazer a seguinte análise. Se o diabo é um imitador, né, nós temos a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o próprio diabo criou a sua trindade, né? É o anticristo, a besta, o falso profeta. Temos o selo do Espírito Santo, ele vai lá, imita e faz a marca da besta. Esse capítulo 17 deixa muito claro uma outra imitação dele. Que enquanto a igreja de Cristo está adornada para o encontro com o noivo, que vai culminar no capítulo 19 de Apocalipse, nós vamos ver que esse capítulo 17 apresenta uma prostituta e a besta. E preste atenção no que eu vou dizer aqui. Embora muitos digam, olha, né, e até esse conceito um pouco já caiu, né, de que a grande prostituta aqui seria a igreja romana, a gente podia ir um pouquinho mais longe. A grande prostituta aqui, que é ao contrário da noiva,
Olha só, olha a imitação do diabo, né? Nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro. E ele apresenta o quê? Uma imitação que é a besta. Se do lado do Cordeiro nós temos a noiva se preparando para o encontro com o Cordeiro, do lado da besta nós temos uma prostituta. Nós temos uma possível noiva adúltera. Nós temos uma noiva que se vendeu. Nós temos uma noiva que se corrompeu. Nós temos uma noiva que se entregou aos prazeres. Olha que forte é esse capítulo 17. É claro que ele é carregado de uma visão que João teve, e nós temos que sempre lembrar que o seu vocabulário era um vocabulário de um homem de 90 depois de Cristo. Ou seja, se naquele momento ele estivesse vendo situações, cenas e visões de 2030, de 2050, de 2100, de 2200, esse homem não tinha vocabulário suficiente para expressar tudo aquilo que ele estava vendo ali. Isso é fato, tá? Mas é fato também que aqui se dá um casamento que não é um casamento legítimo. O casamento legítimo é quando a noiva se prepara, sem mácula, sem mancha, adornada, pura, para o encontro com o noivo. Aqui nós temos uma prostituta. A gente vai perceber que os próximos três capítulos, o 17, e o 18 e o 19, eles formam um grande bloco. No 17, que nós vamos ver hoje, fala da natureza da grande meretriz, e ele é dividido em outras partes, né? Natureza da grande meretriz, vai falar também da vitória da igreja no final. O 18 vai falar da queda inevitável e completa da Babilônia. E o 19 introduz a alegria no céu por conta da vitória completa de Cristo. Então, no texto de hoje, que nós vamos falar apenas de Apocalipse 17, claro, semana que vem eu resgato um pouquinho, porque eles precisam ser analisados juntos e não daria para fazer nessa manhã, porque o 17 tem 18 versículos, o 18 tem 24 versículos, então ficaria uma manhã muito longa aqui, né? Mas o fato é, olhem para o capítulo 17 e entendam o seguinte, nós temos aqui 3 desenvolvimentos. Primeiro, uma grande descrição dessa meretriz, tá? Segundo, uma descrição da própria besta. E terceiro, uma descrição da vitória de Cristo e a sua igreja, tá? Então, vamos para o texto, tá? A meretriz. E a gente precisa olhar sempre o seguinte: contraste a meretriz com a noiva do Cordeiro e a Babilônia com a Nova Jerusalém. De novo, é cópia. O diabo é um imitador. Tá? Então, vários momentos que nós vamos ver aqui dos textos apocalípticos, nós estamos vendo uma imitação barata dele. A noiva se prepara para o Cordeiro. A meretriz, ela adultera com a besta. A besta oferece uma Babilônia. O Cordeiro oferece a Nova Jerusalém. E aqui a gente vai fazer algumas comparações. Vamos lá. Olha só o que diz Apocalipse capítulo 17, verso 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, que nós vimos semana passada, né? As 7 taças. E falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Eu vou ler um texto de Apocalipse que compara a Nova Jerusalém, que está no verso 21, capítulo 21, verso 9. Olha só. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. Viu a analogia do texto aqui, a comparação? Falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Enquanto que em Apocalipse 17, João está vendo a grande meretriz, ou seja, aquela que se corrompeu, Apocalipse 21, verso 9, nós vamos ver a noiva do Cordeiro, agora casada, desposada, depois das bodas. Olha que coisa interessante, né? Então, tanto a mulher apresentada aqui em Apocalipse 17,
quanto à cidade, que é Babilônia, representam o sistema idolátrico de Satanás ou ainda da falsa igreja, que já tiveram as suas derrotas previstas nos capítulos anteriores, tá? Então nós precisamos entender o seguinte. Vamos ler aí agora o capítulo 17 mesmo, tá? Vamos fazer um pulo em alguns textos aqui, porque primeiramente a gente vai olhar as características da meretriz, tá? Agora vamos para Apocalipse 17:15. Olha só, tá? Olha só o que diz lá. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões e nações e línguas. Ou seja, segundo lugar, se anteriormente eu falei, né, que a meretriz é um contraste em relação à noiva do Cordeiro, agora ela é conhecida pela sua influência mundial. É isso que João está vendo aqui. Olha, ela está assentada sobre águas, as águas que vistes onde a prostituta se assenta. É uma visão, né, carregada de alegoria. Lembrando, João não tem noção, talvez não tinha vocabulário para muita coisa do que ele estava vendo. E ele diz, ó, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, aqui somos tentados a pensarmos em algum povo ou alguma nação específica. O texto sempre, a gente olha, será que é o Oriente? Será que é uma igreja específica? Será que é a igreja de Roma? Mas a verdade é que a religião prostituída, representada pela meretriz e representada pela Babilônia, está presente em todos os povos, em todas as nações, em todas as tribos, em todas as línguas. Agora, onde Deus tem, preste atenção no que eu vou dizer aqui, gente. Onde Deus tem a sua igreja, Satanás tem a sua falsa igreja. Aonde tem a noiva, tem a meretriz. Aonde tem oferta de uma nova Jerusalém, há uma oferta de uma Babilônia. Então, é uma cultura humana contra uma cultura de reino divino, né? Então, nós precisamos entender que o que João está vendo aqui é justamente esse contraste da noiva com a meretriz. Em terceiro lugar, a grande meretriz é reconhecida pela sua riqueza. Olha o que diz Apocalipse 17, verso 4. Diz assim, e a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro. Quando a gente olha para essas características da prostituta, da meretriz, né? Em algum momento a gente fica olhando tentando encaixar características mundiais aqui. Por um certo tempo, alguns pais da igreja e alguns teólogos disseram que era a veste escarlate dos cardeais, né? Mas o que é interessante nós olharmos aqui é que o mundo, ele se sustenta hoje na riqueza, no luxo, na glória. O mundo, ele jaz no maligno, no sentido de que o sistema humano, que também é maligno, de uma certa forma permeia os sistemas que regem, né, as pessoas. Então, nós precisamos pensar no mundo pensando no mundanismo. Olhe para qualquer rua, para qualquer cidade, né? A gente pode olhar uma cidade em particular, nós vamos ver riqueza, nós vamos ver luxúria, nós vamos ver devassidão, nós vamos ver ostentação, nós vamos ver sedução. E isso tudo vai ser subsídio para que uma meretriz atraia
atraia. Olha o que diz o verso 2. Tá? Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagam com o vinho da sua prostituição. Ou seja, esta prostituta, essa meretriz, ela não só ela se corrompe, como ela também corrompe. Olha que coisa forte aqui, né? Olha que essência do que João está vendo a respeito daquilo que será o final dos tempos. Estamos na porta, estamos prestes de chegarmos, né, fazendo traçando uma linha do tempo, na segunda vinda de Cristo. Tá? Estamos assim olhando para fatos que são um prelúdio, ou seja, estão ali na porta para acontecer. Então a meretriz também é conhecida por sua sedução. Tá? Olha só, vamos ler até o 5. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia. Tá? Com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias de sua prostituição. Na sua testa, e olha de novo, sempre é a cópia, né? Lá no Antigo Testamento, o sacerdote, ele carregava na cabeça uma espécie de de um dizer assim que falava santidade ao Senhor. Dentro da sua vestimenta, ele carregava na cabeça, né, como se fosse um turbante, alguma coisa assim, santidade ao Senhor. Aqui, João está dizendo o seguinte: na testa da prostituta, né, na testa da meretriz, estava escrito um nome e um mistério. Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Lembrando que sempre que a palavra de Deus usa a palavra prostituta, né, não é a conotação sexual que a gente tem no nosso mundo pós-moderno. Prostituta aqui é infiel. Prostituta está falando de infidelidade. Quando o Senhor olhava para... É claro que tem as questões das prostitutas cultuais aqui, mas a palavra, quando o Senhor falava, principalmente por intermédio de profetas no Antigo Testamento, quando ele falava em prostituição, era a infidelidade do povo de Israel em relação a Deus. Prostituição é infidelidade. A grande prostituta de Apocalipse 17 é uma igreja infiel. É uma igreja que se corrompeu. É uma igreja que não está esperando o Cordeiro, mas é uma igreja falsa. É uma igreja que se alia à besta. É uma igreja que ela é acolhedora, ela recebe os reis, ela recebe os habitantes, ela atrai as multidões. E aqui não estou fazendo analogia com nenhuma igreja, tá? Eu estou analisando só o texto do capítulo 17. Mas ela também é uma igreja que faz alianças inescrupulosas. Ela é o ápice dos encantos, da carne, da soberba da vida. E esse copo que João vê na mão dela é uma devassidão, né? É a morte, é a devassidão, é a blasfêmia com que usam o nome de Deus. Assim, esse texto ele é impactante. Talvez é um dos capítulos, juntamente com o capítulo das 2 testemunhas que nós já vimos, um dos capítulos mais difíceis de interpretação, e ao longo do tempo da história nós sempre tivemos diversas interpretações, tá? Mas olha que interessante. Tem uma quinta característica dessa prostituta, dessa meretriz. Ela é conhecida pela sua violência. Olha o verso 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos. Preste atenção nesse versículo. Eu vi uma mulher embriagada com o sangue dos santos.
e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quem é testemunha de Jesus? Aqui pode ser as duas testemunhas, mas não fala em duas, fala das testemunhas. Testemunhas são seus discípulos, né? E quando a vi, admirei-me com grande espanto, embriagada com o sangue dos santos. Uma sociedade viciada, corrompida, que conspira, né? Sedução, perseguição, ela atrai, ela destrói, ela seduz, ela mata. Por isso, a meretriz e a grande Babilônia podem ser, sim, identificadas como aquela ou aquilo que sempre se opõe à noiva do Cordeiro e ao Cordeiro em toda a sua história. Tá? Então, olha que grave isso que João está vendo aqui. O fato é que, enquanto João está vendo isso, é importante também entender que, em seguida, essa prostituta e essa besta serão derrotadas. Uma sexta característica é que a grande meretriz está, sim, associada à besta. Olha o que nós acabamos de ler no versículo 3. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 chifres e 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, a meretriz, ela terá aliança com a besta. Ela se estabelecerá sobre a terra. No entanto, a própria besta, olha que coisa maluca, né, gente? A própria besta vai se voltar contra os seus seguidores. Vamos avançar um pouquinho. Versículo 15, tá? Aqui a gente está olhando a primeira parte, olhando para as características da prostituta, por isso que eu estou salteando alguns versículos. Paramos no 6, vamos voltar para o 15, tá? Olha o que diz lá. E disse-me o anjo, as águas que viste, onde se assenta as prostitutas, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões, e nações e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e colocarão desolada e nua. Olha só que loucura. Os 10 chifres que viste na besta, ao qual ela estava sentada, né, são os que odiarão a prostituta. E a colocarão desolada e nua, ou seja, humilhação, vergonha, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Ou seja, a besta se revoltará contra a própria meretriz. Ou seja, uma falsa igreja será destruída pela própria besta. É uma espécie de caos no próprio reino da besta, né? E aqui alguns interpretam como uma guerra civil, né, em que o próprio mundo se autodestruirá e todo o sistema vai entrar em colapso, né? E a gente vê que a geopolítica aí, ela é um dos grandes motivos que levam os homens a se destruírem, né? Mas imagine um mundo em discórdia, principalmente um mundo contra um cordeiro que agora cai em discórdia contra si mesmo. O próprio Jesus disse, né, que um reino dividido, ele não permanece, ele não subsiste. Então nós vamos ver aqui um reino entrando em colapso, né? Jesus vai dizer isso em Lucas 11, 18. Diz assim, e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Lucas 11, 18. E esse dia que Jesus falou aqui chegará. É o dia em que esse reino se autodestruirá. Um reino não, um império, né? Então, olha que interessante a soberania de Deus, né? Que domina e até sobre os inimigos. Né? A soberania de Deus domina até os inimigos. Os inimigos de Deus estão debaixo, né, dos seus pés. Agora, nós precisamos voltar um pouquinho no capítulo 17. Olhamos até o versículo 6, né? 7, melhor dizendo. 7 é o que eu vou ler agora. O anjo, porém, me disse, por que você ficou admirado?
vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e os 10 chifres, a que leva a mulher. Né? Agora sim, verso 8. Verso 8 é a explicação do que João está vendo ali. E desse modo a gente chega na explicação da vitória de Cristo e da sua igreja. Olha só o verso 8. Diz assim, ó, a besta que viste foi e já não é. Ou seja, ela já está com a sua derrota decretada. E há de subir do abismo, e irá à perdição, à acraseado. Ou seja, ela vai para a perdição. Ela irá à perdição, ela será destruída, ela será aniquilada. E os que habitam na terra, olha que coisa forte aqui que João enxerga, tá? E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ou seja, desde que o mundo foi fundado, todos os que morreram, todos os que já passaram, ao qual seu nome não for encontrado no livro da vida, vendo, né, a besta, eles vão se admirar que ela era e não é mais, mas ainda virá. Né? Ou seja, João fala como se estivesse falando em alguns enigmas. Né? Ele está dizendo que ela está sendo destruída, né? Está sendo derrotada, melhor dizendo, mas ela vai voltar do abismo, né? Mas caminhará para a destruição. Agora, né, nós vimos já versículo 8, 9. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças, ele está explicando ainda, né? As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, tá? Dos quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Aqui, daí, a gente poderia trabalhar muito tempo só nesses 2 versículos aqui, tá? Por que eu disse isso? Porque muitos compreendem esse texto de 7 cabeças, que são 7 montes, no sentido de conotação ou de eras, ou de dispensações, ou ainda de governos, né? Governos que dominaram, que já caíram, né? E daí fazem uma analogia dos 5 que caíram a respeito dos medos, dos persas, dos próprios babilônios, Babilônio, Medo-Persa, os egípcios e os gregos e os romanos, né? Babilônia, Medo-Persa, os egípcios, os gregos e os romanos, tá? Então, fazem essa analogia, até olhando até para aquela visão de Daniel, da estátua que Daniel vê, né? E aquela pedra cortada que vem e derruba aquela estátua, que seria, a pedra seria Jesus, né? E o versículo diz o seguinte, o 11, né? Que a besta que era e não é mais, é também o 8º rei, ou seja, que esse 8º rei seria então esse 8º império, né? Que faz parte dos 7 anteriores e que caminha para a destruição. Ou seja, tem-se um entendimento aqui que é uma imagem profética relacionada às 7 cabeças que essa besta tem. Né? Alguns gostam de dizer que, olha, são 7 países ou são 10 países, né? São os países que vão liderar uma guerra contra Israel. Então, a gente precisa olhar que ele dá uma seguinte declaração, né? São 5 reis, ou 5 reinos que caíram, o 6º que é o atual e um 7º que é futuro, né? Olha só, 5 caíram, tem um 6º que é atual, o 7º é futuro, e o 8º, né, que é parte dos 7. Ou seja, aqui muitos tiveram, durante a história da igreja, diversas conclusões. Impérios romanos, impérios terrenos que culminaram na besta. Mas o que a gente tem que olhar para o texto, porque daí, como disse,
dá margem a diversas interpretações e diversos entendimentos, nós temos que olhar que isto aqui simbolizam os governos terrenos, os governos humanos e principalmente os governos aliançados com um projeto satânico, um projeto diabólico. É isso que João está enxergando aqui, né? Por mais que vocês queiram, ou outros queiram interpretar que são as sete cabeças, os 10 chifres, são 10 governos, são 10 reis, o que importa são governos humanos que se alianciam a uma proposta diabólica. Ok? Verso 12. Os 10 chifres que vocês viram são 10 reis. Ele começa a explicar de novo, né? Que ainda não receberam reino. Ou seja, é bem provável que são... Então alguém vai dizer, mas não existe mais rei. Né? João está vendo rei. João está enxergando o rei. Para ele, um governante de uma nação, de um país, de um império, é um rei. Então ele está vendo 10 governantes, tá? Os 10 governantes que vocês estão vendo, os 10 chifres que vocês estão vendo, são 10 governantes que ainda não receberam reino, ou seja, não dominam, não estão reinando, mas recebem autoridades como reis com a besta durante 1 hora. Tá? Ou seja, aqui ele está falando, não é 1 hora de 60 minutos. Ele está dizendo, né, provavelmente, alegoricamente, dizendo que debaixo do controle da besta, ou seja, são governantes que estão sendo governados e instruídos pela besta. Estão sendo instrumentos da besta, tá? É essa a interpretação mais lógica que se tem aqui. Verso 13. Estes têm um mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem, ou seja, governam para o propósito diabólico, governam para o propósito de Satanás. Alguém vai dizer assim, mas como pode alguém governar para Satanás? É possível isso? Nós temos que lembrar que o homem caído, ele é mau, né? Então, ou seja, quando um homem dá vazão a tudo aquilo que a natureza caída tem, ele já está, de certa forma, servindo a Satanás. Porque se você olhar assim, como pode alguém, né? Talvez você possa pensar, como pode alguém, em sua consciência, saber que está servindo a Satanás e Satanás será destruído? Não. Basta ele dar lugar à sua natureza corrompida. Basta ele deixar sair para fora os desejos ruins que estão no coração de um homem. Lembra o que Jesus vai dizer quando ele é questionado pelos fariseus, né? Olha, os teus discípulos não lavam as mãos, né? Preocupados com rituais, preocupados com legalismo, preocupados com a tradição, temos que lavar as mãos, a água tem que escorrer do dedo para cima, para baixo, todo um ritual. Jesus disse, olha, gente, o que contamina o homem não é o que entra da boca dele, é o que sai pela boca dele. E o que sai da boca do homem, prostituição, adultério, pensamentos impuros, não é coisa do diabo, é coisa do coração do homem. Então, quando o homem dá vazão aos seus sentimentos carnais, ele já está servindo o diabo. Ele já está sendo um instrumento do diabo. Quando o homem dá vazão aos seus sentimentos carnais, ao egoísmo, à luxúria, à inveja, à difamação, ele já está sendo um instrumento do diabo. Coisa forte, né? Mas aqui o que João está dizendo, olha, eles têm o mesmo propósito, o quê? Dar vazão ao seu desejo de poder, desejo de conquista, a soberba, né, da carne, a concupiscência dos olhos, né, a concupiscência da carne, a soberba da vida. É isso que, de certa forma, contribui para o que o João está dizendo aqui. E oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Ou seja, são instrumentos do diabo, né, deixando os seus desejos saírem para fora. E daí olha o que diz o verso 14. Lutarão contra o cordeiro. Então, gente, todo o sistema, e a gente brinca muitas vezes, né?
olha, esquerda, direita. É óbvio que nenhum modelo humano, nenhum modelo de governo humano é um modelo bíblico. Nenhum governo, seja direita, seja esquerda, seja comunismo, seja o que você imaginar, tudo é corrupto. Por quê? Porque o desejo humano está ali. Porque o coração do homem está ali. As suas ambições, as suas invejas, o seu egoísmo está ali. Mas tudo isso que a gente está vendo, né, justamente o que a Tamini colocou agora, corrupção, ideologias, tudo isso é, sim, gente, instrumento para que esses homens deem poder e autoridade que eles possuem a serviço da besta. É isso mesmo. Ideologia de gênero, aborto, tudo isso é instrumento para que a besta receba autoridade de quem tem poder. E eles lutarão contra o cordeiro. Olha o que diz João no verso 14. Eles lutarão contra o cordeiro. Eles combaterão contra o cordeiro, diz algumas traduções. Mas aqui a gente chega no momento mais... no ápice do capítulo 17, que é a vitória de Cristo e a sua igreja. Vamos lá, verso 14. Nós vamos até o 18. Lutarão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Ou seja, Jesus vem cavalgando em vitória e para a vitória, para derrotar a besta e seus aliados. Serão vencedores também os chamados, olha só, quem é que são os vencedores? O Cordeiro, que os vencerá, porque ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e serão vencedores também os chamados eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Ou seja, a igreja fiel, a noiva do Cordeiro, ela é vitoriosa. Capítulo 17 é uma comparação entre uma meretriz, uma falsa igreja, uma igreja que se prostituiu, uma igreja que se vendeu, em relação a uma igreja vitoriosa que se manteve pura, sem mancha, sem mácula, vestida de branco, né? Que se representa suas vestes espirituais, representa sua santidade. E alguém vai dizer: pastor, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa pregar o evangelho como ele é. A própria Bíblia vai dizer: puro se purifique ainda mais, e o sujo se suje ainda mais. E no verso 15, João vai dizer o seguinte: o anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta são assentadas, aqui a gente já falou, né? Eu fiz aquele salto aqui para dar as características da meretriz, né? São os povos, multidões, nações e línguas, ou seja, essa falsa igreja estará por todo lugar. Os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta. Ou seja, imaginem uma igreja que se vende, uma igreja que se prostitui, uma igreja infiel. E aqui uma igreja, não estou dizendo placa de igreja, tá? Desassociem sempre isso. Eu estou dizendo uma falsa igreja, os falsos crentes, os falsos testemunhas de Jesus, aqueles que nunca se converteram, mas se convenceram, aqueles que nunca mudaram de vida. Esta é a falsa igreja, essa é a meretriz, né? E João diz no verso 16 que os 10 chifres, que são os reinos, né? Eles vão, olha só, eles vão se voltar e odiarão a prostituta. Odiarão a prostituta. Ou seja, é a prostituta que se vendeu, né, pela luxúria, pelo governo humano, pelas conquistas aqui da terra, ela vai sofrer a perseguição da própria besta e dos 10 chifres. Eles a deixarão devastada e nua. Olha que coisa forte, gente. Ou seja, essa aliança satânica, né, entre a prostituta e a besta vai se desintegrar, né? E ela vai
sofrer vergonha, será envergonhada, ela será devastada, ela será destruída. É isso que nós estamos vendo aqui. Verso 17. Porque Deus incutiu no coração deles que realizassem o seu propósito. Executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem até que se cumpram as palavras de Deus. Ou seja, gente, por isso que o Senhor fala, aquele que é impuro, se impure, né? Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Ou seja, a palavra vai se cumprir, esse julgamento virá, essa destruição virá, isso mesmo, Ju, vai ser exposta, vai ser envergonhada. Ou seja, tu viveu como uma testemunha, mas tu não era testemunha. Tu viveu, tu disse que era, né? E os sermões escatológicos de Jesus, e até eu falei domingo sobre isso, a gente está numa série aqui sobre Mateus 24, Mateus 25, e uma das parábolas escatológicas de Jesus é a parábola de separar os bodes das ovelhas. Pá, gente. E aí a gente vê o quanto essas coisas estão se cumprindo. O quanto esse texto está sendo verdade. O quanto esse texto se encaminha para cumprimento. E é o que João escreve aqui, ó. Porque Deus incutiu no coração deles que realize o seu propósito. Realize o seu propósito. Executem-o de comum acordo e deem à besta o reino que possuem. Ou seja, vocês estarão a serviço da besta. Vocês estarão a serviço do Deus do ventre de vocês, né? O próprio Deus é o ventre, ou seja, o egoísmo, a carne, a luxúria. E quando nós vemos isso, e os sermões que Jesus vai falar sobre separação do joio e do trigo, dos bodes das ovelhas, é justamente isso. É essa falsa igreja corrompida, vendida, que fez aliança com o mundo, que fez aliança com o sistema, que vai fazer aliança com a besta, porque vai servir a besta. E essa meretriz é essa falsa igreja, gente. Ok? E verso 18, a mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Ou seja, então a gente vê aqui que a vitória de Cristo é devido ao sacrifício, porque ele é o cordeiro, né? Ele vai vencer, ele é o rei dos reis. Então João vê aqui no final, e já, né, chamando para o capítulo 18, lembrando, a gente separa em capítulos para melhorar e facilitar os nossos estudos, mas João, o capítulo 18 é uma sequência do 17, e agora a vitória de Cristo estará completa quando, né, essa Babilônia vai cair e essa besta será derrotada. E o verso 14 diz que nós venceremos com ele, né? Vencerão com ele aqueles que são chamados de eleitos e fiéis. E que a gente possa ser contado dentre os tais, né? Aqueles cujo nome estão escritos no livro da vida, né? Enfrentarão a sedução do mundo, enfrentarão a violência, enfrentarão essas ofertas e resistirão, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistirão e sairão vitoriosos. Que eu e você sejamos contados dentre os tais. Que eu e você sejamos contados entre os vencedores que vencerão juntamente com o Cordeiro. Tudo isso está prestes a acontecer. Nunca esteve tão perto. Semana que vem a gente conclui o capítulo 18, né? Fala do 18, hoje falamos do 17, e o 18 vai ser um complemento desta destruição, desta Babilônia, né? Vai ser a queda da Babilônia e a destruição daqueles que o seguem. Ok? Que a nossa oração seja: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que possamos lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Que possamos viver como se Cristo voltasse hoje. Porque ele diz: vigiai. Né? As parábolas de Jesus, elas não são simplesmente parábolas.
As parábolas escatológicas de Jesus são parábolas que elas precisam ser estudadas pela igreja. E eu me arrepio, gente, só de lembrar a palavra que Jesus usa naquela parábola das 10 virgens. Vigiai. Esteja alerta. Esteja em constante alerta. Esteja com os olhos abertos. Os olhos espirituais abertos. Esteja alerta, porque ninguém sabe o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Pai, te damos graças. Sabemos que os teus planos se cumprirão. Sabemos que os teus planos têm se cumprido. Nenhum deles deixará de ser cumprido. Passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não hão de passar, Senhor. Nossa esperança é esta. Esperança de sermos a tua noiva, de estarmos adornadas, preparadas, sonhando, ansiando pela volta do Cordeiro, ansiando pelas bodas, ansiando por esse momento em que a tua igreja encontrará o teu filho. Pai, alerta-nos, desperta-nos do sono da indiferença, do sono do pecado, desperta-nos do sono, Senhor, da mornidão, desperta-nos, Senhor. Acorda ainda aqueles, Pai, que dormem, acorda enquanto é tempo, que o teu Espírito Santo os convença, que o teu Espírito Santo convença, Senhor, aqueles que se venderam, aqueles que se trocaram, aqueles que se aliançaram ao sistema humano, ao sistema deste mundo, pois o julgamento virá, Senhor, e que nós possamos ser contados com aqueles que venceram com o Cordeiro, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém? Deus abençoe você. Eu vi alguém perguntando se as lives anteriores ficam salvas. Sim, estão aqui no IGTV. Basta clicar no íconezinho do IGTV, onde tem vídeos no meu perfil, e você procura a série Apocalipse verso a verso. Já tem lá um de introdução e 16 vídeos a respeito de cada um dos capítulos que nós já vimos, certo? Então, semana que vem estaremos no capítulo 18 de Apocalipse, e estamos quase encerrando. Que Deus abençoe Ana Antunes, Deus abençoe Cláudia, Deus abençoe a todos vocês aí, que acompanharam aí quase 1 hora de Apocalipse. Sexta-feira tem sido assim, né? Foi o jeito que eu achei para terminar essa série que nós começamos no ano passado, nas sextas, então a gente avança um pouquinho além do horário do café com palavra tradicional. Deus abençoe, compartilhe essa live, envie para alguém. Jesus breve virá. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.